professora de língua inglesa há muito tempo, por muitos anos, né? Eu preparei essa apresentação sobre metodologias ativas e a gente vai fazer um bate-papo em português mesmo, para a gente poder, enfim, trabalhar sobre as técnicas, né? Tudo que a gente precisa saber, desenvolver, enfim, no dia a dia. Eu acredito que todos aqui consigam entender o português. Não sei se tem alguém de fora, né? Mas qualquer coisa a gente vai mudando, tá? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu sou professora nos cursos de pós-graduação da Faculdade Forte, né? Em ensino de língua inglesa, educação bilíngue. Por muitos anos, eu fui parte da equipe de coordenação. Fiquei com a equipe de coordenação aí por, enfim, 5, 6 anos. Ainda estou, né, junto com o pessoal da equipe, bastante, né, muito Ó, presente, amor, mas qualquer um coisa pouquinho me liga, eu tô com o menos, celular. porque hoje, na verdade, eu me dedico a um colégio, eu sou diretora de um colégio, né? Por muitos anos fui professora de língua inglesa, trabalhei com vários segmentos, né? Desde a educação infantil, em colégios grandes, ensino fundamental, ensino médio, professora de cursinho, professora de curso de idiomas, aulas particulares, enfim, eu falo que a gente, quando trabalha com a língua inglesa, a gente precisa circular em vários segmentos para ver onde a gente se adequa melhor, Sim. né? E isso é natural. E hoje eu sou diretora de um colégio, então eu tô neste ano, né? Na verdade, desde o ano passado, um pouquinho fora da sala de aula com os nossos alunos mesmo de língua inglesa, mas eu continuo meu trabalho com a parte de treinamento de professores e, enfim, e as aulas da faculdade, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder estar presente no evento. Daqui a pouquinho eu vou aparecer aqui de novo falando sobre os desafios da educação bilíngue e as oportunidades, né? Mas antes disso, a gente vai tratar desse tema que eu amo, que inclusive é um dos temas que eu trabalho na faculdade, nos cursos de pós-graduação, que são as metodologias ativas, né? Então, a gente, quando trabalha com o ensino de línguas, principalmente, né? A gente precisa ter um conhecimento, é, mesmo que básico, do que são as metodologias ativas, como elas podem nos auxiliar. E aí a gente vai bater um papo hoje a respeito disso. Eu quero que vocês interajam, eu quero que vocês liguem as câmeras para que a gente possa assim tornar esse momento muito agradável, muito bacana, tá? Eu vou compartilhar a tela para a gente poder iniciar. Maravilha. Então vamos lá, gente. Transformando o aprendizado, explorando as potencialidades das metodologias ativas no ensino de língua inglesa. Então esse é o nosso tema de hoje. O que são as metodologias ativas? Já ouviram falar? Conhecem? Conhecem todas? Acham que conhecem algumas? Me contem aí. Já estudaram a respeito de metodologias ativas? E aí, gente, me contem. Conhecem? Já ouviram falar? Já ouviram falar, muito provavelmente, né? Eu não sei se eu não estou ouvindo ninguém ou vocês não estão falando. A gente não tá falando, pro. Ok, ok. Então tá bom, maravilha. Sem problemas. Então vamos conversar um pouquinho a respeito das metodologias ativas, gente. Para quem não conhece, são metodologias de ensino que a gente pode usar em qualquer situação, tá? A gente pode usar com crianças, a gente pode usar com adultos, a gente pode usar com aulas online, a gente pode usar com aulas presenciais. São metodologias utilizadas para que a gente possa ter um resultado muito mais visível, né? De forma que a gente possa realmente entender como os nossos alunos estão aprendendo, como que os nossos alunos estão conseguindo absorver o conteúdo e produzir também esse conteúdo, né? Então são técnicas que nós utilizamos em sala de aula para poder aí dinamizar e fazer com que o aprendizado de fato aconteça, seja visível tanto para a gente quanto para os nossos alunos também, tá? Agora vocês estão vendo minha tela, né? Já mudou aqui o slide. Bom, o termo foi criado por Charles Monwell e James Eisen,
em seu livro Active Learning, Creating Excitement in the Classroom, lançado em 91. Então, o termo não é novo, né? A gente começou a entender as metodologias ativas agora, né? Recentemente, a gente vem falando a respeito. Mas o termo não é novo, né? O termo já passa aí de 30 anos, né? Porém, eu acho que vai muito mais da parte cultural, muitas vezes, né? De um país, de uma certa região, enfim, lecionar, ensinar, né? Para que a gente consiga buscar a evolução e entendendo como funciona. Então, aquela cultura, né, da metodologia passiva, onde o professor é o centro do aprendizado, né? E os alunos apenas ouvintes, ficou muito longa, né? Essa cultura se estendeu. E hoje a gente entende que não funciona bem assim. Então, quando a gente fala de ensino de língua inglesa, a gente precisa não só de língua inglesa, mas claro, né, de outras línguas e de outras coisas que se ensinam também, a gente precisa entender que o nosso aluno precisa ser o centro do aprendizado. Nosso aluno tem que entender o protagonismo dele, né? E o protagonismo do aluno, ele não é deixar o aluno fazer o que ele quer, né? O aluno protagonista não é isso, não é ele que domina a sala, não é ele que domina todo o contexto de aprendizagem. Nós orientamos, os professores são facilitadores, são orientadores, né? O aluno, ele não pode ser passivo em seu aprendizado, ele tem que ser ativo em seu aprendizado, tá? Então, essa é a questão que nós trabalhamos nas metodologias ativas, tornar o aluno ativo em seu aprendizado. Tá? E o professor como orientador, um facilitador. Então, as metodologias ativas, né? Uma técnica pedagógica que se baseia em atividades instrucionais, capazes de engajar os estudantes em, de fato, se tornarem protagonistas do processo de construção do próprio conhecimento. Ou seja, são metodologias menos baseadas na transmissão de informações e mais no desenvolvimento de habilidades. Tá? Então, a gente entende toda essa questão da metodologia ativa, né, como algo que o professor ele vai desenvolver um trabalho fazendo com que o aluno entenda o processo de responsabilidade pelo seu aprendizado, né, de forma ativa. Deixando para trás as práticas passivas e com pouca interação empregadas em sala de aula durante muito tempo. As metodologias ativas estimulam a autonomia e independência dos estudantes, tá? Como? Com diferentes métodos que se apoiam em um princípio: utilizar o engajamento do aluno ao seu favor, colocando-o como protagonista do seu próprio ensino. Então, acredito que todos nós aqui, claro, todos os professores, né, nós passamos pela escola como alunos e hoje a gente tem uma outra visão, não só, claro, com escola, mas com aulas particulares, com qualquer tipo de aprendizado que você venha a ter aí ao longo da sua vida. E é muito mais gostoso a gente aprender quando a gente está interessado, quando a gente está engajado, quando é prazeroso, né? Do que algo que é chato, que é boring mesmo, que não dá vontade, né, de aprender, eu não tem algo que me motive a aprender. Então, as metodologias ativas, quando nós utilizamos, nós podemos ensinar qualquer coisa, né? Desde que o aluno se sinta bem, se sinta engajado, motivado. Então, essa é a proposta. E o que significa o conceito de aluno protagonista, né? Isso se relaciona com o uso de metodologias ativas em sala de aula? Total, total. A gente entende que o aluno ele precisa produzir, ele precisa se sentir seguro, ele precisa, de fato, compreender o que ele está aprendendo, para que ele está aprendendo, onde ele vai usar, como ele vai usar, e no momento que de fato ele for usar, sem que estejamos perto, ele se sinta seguro, ele se sinta bem, ele se sinta, ó, legal, aprendi, tô bem. Essa é a proposta. E se relaciona demais com o ensino de língua inglesa, né? Porque a gente sabe que no momento de produzir é onde o nosso aluno se sente inseguro. Ele aprendeu, ele absorveu a informação, ele entendeu, mas ele vai falar ou ele vai escrever, é numa habilidade produtiva que ele vai. E agora?
né? Eu vou errar. Eu vou fazer errado, eu vou passar vergonha. É esse sentimento que, trabalhando de forma ativa, com as metodologias ativas, a gente vai fazendo com que o nosso aluno vá perdendo, vai se sentindo confiante, tá? Então vamos entender o que é o conceito de aluno protagonista, né? Significa que os estudantes têm um papel central e ativo no processo de aprendizagem. No lugar de ser aquele que simplesmente fica absorvendo os conteúdos, o aluno é estimulado a agregar as aulas ativamente, pesquisando informações, expondo ideias, debatendo e criando. Professores e alunos passam a ter uma relação de parceria e de troca. Então a gente muda aquele conceito realmente do professor que ele manda, ele, os alunos são obrigados a fazer algo, né? E o professor é o centro da sala de aula e os alunos precisam estar em silêncio para absorver a informação. Não é a proposta, né? A gente trabalha uma questão de troca, uma questão de parceria, até mesmo empatia, né? O aluno não vai querer fazer algo que vá deixar o professor chateado, porque o professor está se colocando na mesma posição, de igual para igual no momento que está utilizando as metodologias ativas, né? E se tornando facilitador desse processo. Quais são e como utilizá-las? Agora eu quero ouvir de vocês. O que, na verdade, vocês entendem como metodologia ativa? Já ouviram algum nome? Já ouviram algo que vocês podem pensar? Isso é uma metodologia ativa? Abram o microfone, podem falar, podem escrever, me digam aí. Hoje a gente trabalha muito a questão do lúdico. Então, assim, eu trabalho com muito aluno especial. Então, assim, muito autista, muito TDAH, muito TOD, muito TOC. Então, eu não sei a nomenclatura correta, mas eu imagino que, assim, toda atividade que a gente tira do texto para uma música, ou o aluno ele consegue perguntar e falar com o colega, nem que seja em dupla, é uma coisa que sai um pouco daquele contexto que, eu falo, vocês repetem e escuta. Então eu percebo que, principalmente para essa galera, se não tiver essa abordagem, não funciona. Então, Perfeito, assim, Gabriel. só para um caso rapidinho, assim, o menino autista que eu tenho, ele não é verbal, assim, ele não fala. Mas quando toca música, ele quer cantar. Então é muito maluco, assim, como é que funciona, assim, essa cognição deles. Então, acho É que incrível. eu imagino que essa questão do ativo é realmente essa, assim. Então, assim, então põe o menino para cantar, qual o problema? Canta. Vai falar cantando? Uhum. Vai, mas tá falando. Então, acho que é pelo menos isso que eu entendo, assim. Tipo, Tá produzindo, tá se sentindo seguro, tá bem, né? Tá conseguindo. E é isso que a gente quer. Essa é a proposta, né? Então, você tá no caminho certo, sim, com certeza. E hoje, gente, a questão da inclusão, né? O Gabriel, muito provavelmente é professor de escola, Gabriel? sim, É, e a gente vem recebendo mais e mais alunos, né, com inúmeras questões aí de aprendizagem, laudos muito diferentes que nós também vamos aprendendo, né, a lidar, trabalhar de forma assertiva. E as metodologias ativas, elas não erram, tá? A gente não conheço, assim, algo ruim em utilizá-las, sabe? Algo que de repente se opõe aí a um benefício, né? Então não tem. É, é incrível e a gente consegue atingir inúmeras crianças com inúmeros laudos possíveis, imagináveis aí que vêm a aparecer, mas as metodologias ativas ajudam demais o nosso trabalho. E então nomes assim específicos não vêm à mente agora. não. Maravilha. E vocês, pessoal que está aí nos assistindo, Bom, tivemos tem uma alguma? palestra antes, né, sobre flash fiction, né, que também é uma metodologia ativa, né? Aham, aham. Gostei muito, achei muito interessante, porque são coisas tão diferentes, para níveis diferentes, etc. E acho que faz uma interação da classe, se tem mais alunos, mas mesmo sou professor e aluno em caso de aula particular, né? Perfeito. Então, achei muito, muito interessante, né? Excelente, maravilha. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre essas metodologias, quais são, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas.
Aí, quando vocês veem os nomes, vocês conseguem imaginar que são muito utilizáveis, sim. Muitas vezes a gente já faz e a gente não sabe que faz, né? Não sabe o nome exato dessa metodologia ativa. Eu, quando eu me tornei, né, uma a pessoa mais estudiosa nessa parte teórica das metodologias ativas, né? Eu entendi que muito eu já fazia e muito eu não fazia ainda. Então, é uma forma da gente estudar e, claro, se aprimorar sempre para realmente não deixar essa parte, né, se perder desse conhecimento. O professor é isso, o professor vai sempre em busca de melhorias, né? Além de conhecimento próprio, claro, melhorias para sua aula. Então vamos lá, são consideradas metodologias ativas e eu vou começar pela primeira, gamificação, que nós chamamos de gamification, né? In English. Já ouviram falar de gamificação? Gamificação é uma metodologia ativa, tá? Então, não é a mesma coisa que trabalhar com jogos, tá? Quando eu aplico um jogo simplesmente por aplicar na minha sala de aula, eu tenho um game-based learning. Esse é o nome desta metodologia que eu estou usando, que também é uma metodologia ativa. Game-based learning, tá? Que é aprendizagem baseada em jogos, em português. Porém, quando eu trabalho com a gamificação, eu trago todo o mecanismo de jogos, eu trago para minha aula regras, eu trago para minha aula mecanismos mesmo, a estrutura de um jogo para o meu dia a dia. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Eu tenho uma turma, vamos imaginar uma turma aí de adolescentes, eles têm 14 anos de idade. E eles adoram jogar, eles adoram, enfim, games. Eles falam muito sobre games, então vamos gamificar a minha aula. O que eu vou fazer? Eu vou criar um avatar para cada um e cada um vai ter o seu bonequinho. E todas as aulas ao longo deste semestre, posso pensar em semestre, eu posso pensar em um mês, eu posso pensar em uma semana, eu vou estruturar essa minha regra. E ao longo desse semestre, eu vou trabalhar com eles de diversas formas, e conforme eles forem produzindo e me mostrando que estão aprendendo, cada um deles vai subir um degrau até chegar lá no topo da montanha. E quem sobe é o bonequinho, né? Não é o aluno que vai subir esse degrau, é o bonequinho, o avatar dele. Então, a gente cria aquele ambiente de desafios, de vontade de chegar no topo. E aí eu consigo fazer com que o meu aluno, de fato, produza mais, faça exatamente o que a gente está propondo, de forma que ele se sinta engajado, né? E aí eu estou gamificando a minha aula. Conseguem entender a diferença? Eu não estou trabalhando um jogo específico, mas eu estou trazendo mecanismos de jogos para o meu contexto de ensino, tá? Então, é só um exemplo essa questão de criar avatar, de subir degraus, né? De chegar lá no topo, e aí vem uma premiação. Pode ter uma premiação, porque é cultural, eles gostam de receber algo em troca. Quando a gente faz um game, tem um vencedor, que seja um troféu que a gente faça de papel para entregar, não precisa ser nada uou, né? Até porque hoje em dia eu brinco, né? A gente às vezes fala, eu vou trazer bombom para os meus alunos, porque eles conseguiram atingir ali um desafio. Poxa, tem tantos contextos alimentares também, a gente às vezes corre riscos, né? Então é melhor muitas vezes nem mexer com essa parte né, de doces e balas, e enfim. Mas talvez o prêmio seja inclusive uma aula em um outro ambiente, né? Ou o prêmio pode ser, eu tô pensando em escola, tá, gente? Mas de repente, assim, quando todos chegarem no topo, ou o primeiro grupo, quando chegar no topo, enfim, a gente vai estabelecer as regras, a gente vai ter uma aula muito, muito incrível na quadra, né? E não deixa de ser aula, mas a gente vai sair do ambiente. Então, assim, vem uma sensação de conquista, uma sensação de premiação, e o aluno se motiva através disso. Então, é uma técnica que nós temos de
poder trabalhar o nosso conteúdo, poder ensinar, mas com mecanismos de jogos ao longo do tempo que você estabelecer. Pode ser por uma aula? Pode ser por uma semana, um mês, um semestre, talvez o ano inteiro. Só no fim do ano nós vamos chegar no objetivo final. Tudo bem. Talvez fique muito extenso, né? Mas é muito interessante, tá? Então, a gamificação, ela tem esse poder de transformar a sua aula em um grande jogo, né? E os alunos, ao longo dos dias, vão passando por fases, enfim, e aí você estrutura isso, tá? Temos também o Design Thinking. Já ouviram falar em Design Thinking? Não? Ok. Design Thinking nada mais é do que quando nós temos a proposta de fazer com que o aluno desenvolva a empatia, né? Eu tenho uma situação e eu vou delegar para que os meus alunos trabalhem, discutam, resolvam, aprimorem, enfim. E eles vão ouvir todas as opiniões, eles vão falar, eles vão produzir, e depois, quando todos eles estiverem num contexto de conclusão, eles vão me trazer essa solução, eles vão apontar o que eles criaram, o que eles desenvolveram. O design thinking ele está muito ligado ao aprendizado por problemas ou aprendizado por projetos também, né? Porque ele envolve o trabalho em grupo, ele envolve a resolução de problemas em grupo. Então, o que muitas vezes acontece no design thinking é: eu tenho uma situação e eu preciso que os meus alunos aprimorem. Eu tenho um desafio, eu preciso que eles resolvam. Eu tenho um problema e eu preciso que eles, em grupo, resolvam. A proposta é que eles façam sempre em grupo, que eles se escutem. Então, muitas vezes, eu vou ter aquele aluno que fala, eu sei mais. E vai ter aquele aluno que se sente, né, inferior e ele vai dizer, eu não vou saber, eu não vou falar porque não vão me ouvir, né? Não vai ser legal. E a gente trabalha toda essa parte das emoções, da empatia, porque aquele que fala, pô, eu sei muito, que ele se sente, ele vai ouvir talvez do amigo algo que ele não tinha pensado. Ele fala, olha, o ponto de vista dele é interessante. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E quando a gente desenvolve tudo isso na segunda língua que está sendo estudada, é muito incrível porque eles se ajudam, eles vão se corrigindo, eles vão se ajudando, eles vão se apoiando até a gente conseguir chegar num resultado final, tá? E este processo é extremamente importante. Nós vamos conduzindo, a gente não fica lá no centro do aprendizado, né? O aluno é o centro do aprendizado dele. E nós vamos conduzindo, orientando esse bate-papo, orientando essa discussão. Isso é o design thinking, ok? E aí eu já vou ligar direto com o aprendizado por problemas e aprendizado por projetos. São duas metodologias ativas que a gente muitas vezes confunde. A gente acha que é a mesma coisa e não é, né? Então, aprendizado por problemas, a gente trabalha através da metodologia de design thinking, onde os alunos, muitas vezes em grupo, vão resolver problemas. Então, por exemplo, nós estamos conversando sobre trabalhando a questão da cidade, município, enfim. E os meus alunos precisam me apontar uma solução para a poluição do rio aqui do bairro. Como que a gente faz para deixar esse rio limpinho, né? Então, todos eles vão trabalhar, vão investigar, vão fazer pesquisas, e esse processo a gente precisa conduzir. E no fim desse processo, eles me apresentam uma solução. Qual é a diferença do aprendizado por problemas e o aprendizado por projetos? O aprendizado por projetos tem o mesmo mecanismo, porém, no fim, eles precisam entregar um produto final. A aprendizagem baseada por problemas é apenas uma solução. E a aprendizagem baseada por projetos, eu tenho que ter um projeto. O que eles vão desenvolver? Eles vão desenvolver para mim um cartaz? A gente vai desenvolver uma feira, uma mostra cultural, uma maquete, eles vão desenvolver uma escultura ou eles vão desenvolver um vídeo. O que eles vão me entregar como um produto final? É isso que eu, como professor, preciso definir, tá? Qual é o produto que o meu aluno vai apresentar? Para o meu aluno, para a minha turma, o mais importante é o que eles vão apresentar no fim. Eles ficam preocupados com o que eles vão entregar. Só que para nós, professores, não, é o processo, é o caminho, é o passo a passo, né? É
tudo que nós vamos ensinando ao longo deste projeto, para que tenhamos um produto final. Então, eles vão pesquisar, eles vão conversar, eles vão escrever uma redação, eles vão, enfim, se reunir na casa um do outro para poder fazer. Enfim, como que a gente vai avaliar o passo a passo? E nós, como professores, nós vamos avaliando esse passo a passo. Né? Nós vamos ouvir uma música que vai falar sobre esse tema e a gente vai fazer uma atividade. Então, através dessa atividade, nós vamos agora para o próximo passo. E nós estabelecemos passo a passo para ter esse projeto final. Esse produto final é o que eles consideram como mais importante, mas nós, professores, avaliamos o processo. Isso é a aprendizagem baseada em projetos, eu acho ela riquíssima. O teatro é um grande exemplo disso, né? Eu falo que o teatro é uma grande aprendizagem baseada por projetos, né? Porque o teatro, nós trabalhamos técnicas de teatro, nós desenvolvemos inúmeras questões ali com os nossos alunos e, no fim, há uma peça, né? E o que foi trabalhado para chegar nessa peça, nessa apresentação? O que eles consideram mais importante é a apresentação. Mas para quem está analisando, avaliando, é o processo, tá? Bom, gente, vamos seguir, porque eu adoro falar sobre isso, e aí eu não vou controlar meu tempo aqui. Cultura Maker. Cultura Maker tá em alta, e Cultura Maker é aprendizagem baseada. Desculpa, é uma metodologia ativa, tá? A Cultura Maker, ela nada mais é do que o do it yourself. Faça você mesmo, tá? Então, nós trabalhamos dentro da língua inglesa a Cultura Maker também. Por que não desenvolver com os nossos alunos algo que eles possam construir eles mesmos, trabalhar a criatividade? E não é só isso, a Cultura Maker faz com que muitas vezes os alunos em grupo tenham controle do tempo, trabalhem sob pressão, né, para poder desenvolver o que eles estão criando. Também posso ligar a Cultura Maker com o aprendizado por projetos, por que não? Né? Eu desenvolvo um projeto e no final eles precisam me entregar algo que eles construíram eles mesmos, em grupo, né? Então eu posso até estabelecer naquele momento da Cultura Maker quem é o líder, quem vai delegar as atividades para o grupo, quem vai controlar o tempo, quem vai fazer pesquisas, quem vai pôr a mão na massa, né? Então eu posso organizar como professor como vai ser feito, não só posso como devo, essa é a minha função. Mas eles vão me entregar algo no fim, tá? E isso envolve a Cultura Maker. Vamos para mais uma que é polêmica, que é a sala de aula invertida. Muitos professores têm uma visão errada sobre a sala de aula invertida. Sala de aula invertida não é trocar os papéis, tá? Não significa que o meu aluno vai dar aula e eu vou me posicionar no lugar dele. A sala de aula invertida não é isso. Tem muitas pessoas que pensam, vou trocar. Aluno vira professor, professor vira aluno e tá tudo certo. E aí eu fico quietinho, meu aluno tá ali, ó, ativo. Mas não é isso, tá? A sala de aula invertida é fazer com que o seu aluno se antecipe para o que ele vai receber como aula, né? Então, funciona muito bem, é incrível. E no momento que eu estou explicando algo talvez mais teórico, algo que precise muito mais de uma recapitular talvez um conteúdo para eu chegar num outro, né, onde eu quero chegar, eu posso pedir para que esse aluno se antecipe. Então, para a próxima aula, ele vai fazer uma busca de informações, ele vai trazer dados, ele vai pesquisar acerca do assunto, para que na próxima aula eu possa ouvir o que ele trouxe, o grupo vai ouvir o que todos trouxeram, e eu, como professor facilitador, eu vou incentivar e aprofundar esse conhecimento. E aí sim, os meus alunos estão seguros sobre o que eu vou ensinar, porque eles já tiveram uma prévia do que vai acontecer na aula. E isso é sala de aula invertida, é uma metodologia ativa, porque eu estou dando a possibilidade do meu aluno buscar essa informação antes. E quando ele vem, ele já vem com esse conhecimento prévio, eu aprofundo o assunto. Eu consigo fazer com que esse assunto seja melhor trabalhado, melhor desenvolvido, tá? Isso funciona muito bem, principalmente com os adolescentes,
né? Adultos também, se eu tenho uma turma aí de adultos, eu estou desenvolvendo, enfim, um conteúdo que às vezes é um pouquinho mais complexo, eu posso pedir para que eles tragam um conhecimento prévio disso para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, por que não? Tá? Então, isso é a sala de aula invertida real e não é a troca de papéis, tá bom? Estudo de casos. Estudo de casos também é uma sala de aula, desculpa, gente, é uma metodologia ativa. Estudos de casos é quando a gente propõe, na verdade, pesquisas. E essas pesquisas não se limitam à internet. Essas pesquisas se limitam a casos reais. Então, o meu aluno ele vai para casa, ele vai fazer perguntas para o papai, para a mamãe, ele vai perguntar para o vizinho, ele vai reunir a família no domingo e ele vai falar assim: gente, eu tenho uma atividade que eu estou fazendo com o meu professor, com a minha professora, e eu preciso de algumas informações, né? E aí ele vai estabelecer conexões também fora da sala de aula. Levar esse conteúdo que ele está aprendendo com você, professor, professora, para fora da sala de aula, no momento que ele está fazendo um estudo, para que ele possa levantar dados e trazer para você o que você está pedindo. É uma metodologia ativa. Estou colocando o meu aluno para entender a importância de pesquisar. E não só no Google, não é Google, não. São casos que ele vai analisar, que ele vai pesquisar. Tá? Vamos seguir para a próxima. Temos também seminários e discussões. Então, isso a gente entende, né? Muitas vezes para nós acaba sendo mais utilizado. Eu acho que lá no começo da minha carreira como professora, principalmente de escola, eu usava muito mais, né? Seminários e discussões. Os meus alunos vão me apresentar um trabalho. Ou nós vamos trabalhar um tópico a ser discutido e todos têm o direito ali da palavra. Todo mundo vai ter um momento de falar o que pensa, enfim, a respeito do assunto. Então, seminários e discussões funcionam muito bem. A gente, acho que, pensando em questão, né, do nosso país, Brasil, a gente já tinha isso na nossa época. Eu me lembro de fazer seminários na escola, né? Então, funciona, é legal, desde que seja bem conduzido também, tá? Pesquisas de campo, muito parecido com estudos de casos, tá? Então, a mesma coisa, os alunos vão fazer pesquisas acerca de determinado assunto, também é uma metodologia ativa. Agora a gente vai para o storytelling. Storytelling, acredito que todos conhecem, muito parecido, talvez muito parecido, não exatamente como a Jane pontuou agora há pouco, né? É uma metodologia ativa, a contação de histórias, a criação de histórias acerca, muitas vezes, do que foi lido, do que pode ser produzido, né? A forma como o professor se porta no momento de conduzir a aula, a gente também pode usar técnicas de contação de histórias, de storytelling, né? Modificando muitas vezes a nossa voz, mudando nossa expressão facial, colocando a nossa turma em um círculo, sentado no chão, de repente, trocando o ambiente, né? Onde a gente está, enfim, transmitindo conhecimento. Então, não só nós, professores, com técnicas de storytelling, mas também pedir para que os nossos alunos criem, para que os nossos alunos produzam através de histórias, enfim. Então, storytelling é uma metodologia ativa riquíssima, muito pode ser feito através de storytelling. A gente pode, inclusive, relacionar com storytelling o teatro mesmo, né? Acting. Então, a gente entende que é ativo, eu vou fazer com que o meu aluno produza, a gente vai poder entrar muitas vezes no que eles gostam, no que eles se sentem à vontade, né? E conseguir fazer com que tudo tenha significado para eles. Isso é muito importante, tem que ter significado, né? Rotação por estações, eu adoro. É uma metodologia ativa que demanda um trabalho um pouquinho maior dos professores. Eu falo que a gente não pode ter preguiça de trabalhar quando a gente fala de metodologias ativas, porque nós, como professores, somos facilitadores, sim, mas a gente precisa estruturar a nossa sala, né? Nosso grupo, nossa turma, enfim. Então, até mesmo quem trabalha com a modalidade online, né? Que tem salas de aulas com grupos ou muitas vezes particular, a gente pode fazer rotação por estações de qualquer forma.
Mas se eu pensar numa sala de aula presencial, a rotação por estações nada mais é do que quando você trabalha um assunto, um determinado conteúdo, de inúmeras formas. Então, eu tenho grupos, eu tenho estações, e cada aluno vai passar por cada uma delas. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tô ensinando algo para eles relacionado com arts. Não sei, veio aqui uma ideia na minha cabeça. A gente está falando sobre arts. E o primeiro grupo vai fazer uma leitura de um trecho que eu proponho que eles leiam. O segundo grupo está trabalhando com o mesmo tema, mas produzindo uma obra de arte, né? Naquela proposta. O terceiro grupo está desenvolvendo, escrevendo, enfim, como seria essa técnica de arte aplicada com outro artista? Não sei, são ideias que a gente pode desenvolver dependendo do conteúdo. Mas a proposta da rotação por estações é que cada estação tenha exatamente o mesmo tema, mas com propostas de atividades diferentes. E que cada aluno passe por cada uma delas, porque cada uma delas vai agregar muito conhecimento. Tá? E a gente, claro, como orientador, como facilitador, vai acompanhando esse processo. Por que demanda mais trabalho? Porque a gente precisa preparar todas as estações. Muitas vezes o professor fala assim: ah, mas para mim é mais fácil preparar uma coisa só. E aí eu tenho ali 50 minutos, 1 hora de aula, sei lá, e aí é uma coisa só, né? Do que falar, não, eu tenho que preparar 5 estações para uma aula só, isso vai me dar trabalho. Vai dar trabalho, mas vai ser riquíssimo, gente. Então, assim, não para todas as aulas, claro que não, mas talvez para o término de um conteúdo específico, né? Talvez no meio aí de um projeto que você está desenvolvendo com eles, um dos passos pode ser a rotação por estações. É rico, é maravilhoso. Se arrisquem, passem, é muito bom, tá? Ensino híbrido. O híbrido, na verdade, também não é bem o que foi vivido na pandemia, só de aulas online, né? Só com o EAD, na verdade, que foi considerado híbrido, ou talvez com alunos em sala de aula, enquanto outros alunos estão em casa, né? O híbrido, ele nada mais é do que a mistura mesmo do presencial com o virtual, né? Então, hoje, eu tenho turmas 100% presenciais, mas eu peço para que o meu aluno busque conteúdos na internet, assista videoaulas, para que ele possa entender a importância de continuar esse conhecimento que ele recebeu comigo em sala de aula, através do virtual também, né? Então, isso já é o ensino híbrido, tá? É trabalhar o presencial com o virtual junto. Agora, a maioria das escolas tem plataformas online, né? Que seja uma plataforma de jogo, ou que seja, de repente, uma plataforma de aulas eletivas, com videoaulas, enfim, que o meu aluno possa acessar fora da minha aula, eu estou trabalhando o ensino híbrido, ok? Bom, aprendizagem entre pares e times. O Gabriel, né? O Gabriel comentou que ele falou, poxa, às vezes eu coloco em duplas e eu sinto que eu já estou trabalhando uma metodologia ativa. E está, né? Então, muitas vezes, quando você coloca os seus alunos para sentar juntos, para desenvolver uma atividade em grupo, em time, enfim, a gente está trabalhando o lúdico, né, Gabriel, como você falou, de forma lúdica, porque o lúdico está muito atrelado a todas essas metodologias, né? Todas essas técnicas. E junto a gente aprende melhor. Então, eu tenho até estratégias no momento de formar pares. Eu posso formar pares por afinidade? Posso. Eu posso formar pares por questão de aprendizagem mesmo. Então, eu tenho aquele aluno que tem mais facilidade com o aluno que tem menos facilidade, e um vai ajudar o outro, né? Até porque aquele que tem muita facilidade, ele também precisa ser desafiado a ajudar, a ensinar. Porque às vezes aquele que tem menos facilidade, ele vai ter uma dúvida que o outro que tem muita facilidade vai falar, olha, não tinha pensado. Ah, que legal, eu não sei a resposta. E aí você vai ensinar para os dois ao mesmo tempo. Então, a aprendizagem entre pares e times também é muito rica. E, gente, eu trouxe para vocês
somente essas, mas não acaba aqui, não. A gente tem muitas outras metodologias ativas, tá? Que a gente vem até descobrindo. São metodologias que vão surgindo e não param de aparecer, porque a educação, ela é uma constante evolução. A gente vai vendo que a cada ano nós temos alunos diferentes, alunos que não são os mesmos, com os mesmos perfis dos alunos de 10 anos atrás, muito menos os mesmos perfis que nós tínhamos quando éramos alunos, né? E a gente precisa buscar essa evolução para sempre motivar essa galera, para sempre fazer com que eles queiram aprender mais e mais, né? E as metodologias ativas, elas estão aí para nos ajudar, para nos impulsionar. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Claro, Ademir. Eu até escrevi no chat que realmente já aplico muitas dessas ao longo da semana por trabalhar com adolescentes e nunca pensei nos conceitos, nas nomenclaturas, né? Inclusive ontem, eu sempre observo as minhas turmas de adolescentes, porque quais são os assuntos mais relevantes no meio deles, de vez em quando até interage. Ontem eu apliquei um debate referente a alguns desses tópicos que eles já conversam nos corredores, né? E foi muito legal, porque a divisão dos grupos, por exemplo, pizza fria ou quente, TikTok ou Instagram. Então, de fato, essa palestra que contribuiu demais, porque eu vi que realmente estava já aplicando uma metodologia tão importante, fantástico. E ver os alunos discutindo em inglês o que eles já discutem em português nos corredores foi muito proveitoso, foi muito legal. Eles não queriam parar, inclusive. Perfeito, Ademir. Eu fico muito feliz. Eu espero ter contribuído mostrando todas essas metodologias para vocês. Sim, super. Ao longo do curso, Sim, né, sim. de ensino de língua inglesa, enfim, eu tenho uma aula longa a respeito de cada uma delas para a gente trabalhar um pouquinho mais. Mas, assim, foi de forma rápida, né, até porque a gente tem pouco tempo, seria um tópico de um dia inteiro. Mas, de forma rápida, a ideia é mostrar que a gente precisa se mexer, que a gente precisa fazer com que o nosso aluno produza e que ele entenda, ele, ela, né, todos os nossos alunos, independente se são crianças, se são adultos, independente da idade, são estudantes e eles precisam entender que eles são responsáveis pelo aprendizado deles, não somos nós, né? Nós facilitamos, mas a responsabilidade é do meu aluno. Então, quando eu tenho uma forma de engajar, de motivar, de trazer esse lúdico através das metodologias ativas para a sala de aula, é incrível. Eu pego um grupo de adultos, por exemplo, que está cansado, pô, trabalhou, é conta para pagar, é filho doente, são tantos problemas, e como é que eu vou focar ali na minha aula? Mas eu torno o aprendizado leve, eu trago coisas que são relevantes e reais para ele, para trabalhar em língua inglesa. E aí tudo faz sentido. Nossa. Que bom, gente, maravilha. Eu vou pôr um vídeo bem rapidinho para a gente poder finalizar esse momento. E aí, depois, se vocês quiserem ainda fazer mais algumas perguntas, acho que dá tempo. Esse vídeo é uma inspiração. Eu acho que é um vídeo que me emociona todas as vezes que eu assisto. Eu quero compartilhar com vocês, porque é um professor que teve um olhar para os seus alunos e claramente trabalhou com metodologias ativas para chegar onde ele chegou. Tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidinho. Vou parar de compartilhar. É esse, Pro? Esse, perfeito, maravilha. Oh, big deep breath. We can do this. Hello. Hi there, hello. What's your name? I'm Dermot Partlin. I'm the head teacher of Flakefree Primary School, and this is our choir. Hi. Hello. So tell me a little bit about the choir and how long they've been singing together. Probably since September. We're a real eclectic group. We've got ranges from 4 all the way through to 11. Some are amazing singers, some are just enthusiastic. I'm not being... That's a nice way of putting it. No. Do you know what? I'm going to use that in future. That is funny. You were enthusiastic. So what's the big dream for this choir? Reading and writing's important at school, but the kids had a dream. This one in assembly said she wanted to go on Britain's Got Talent, and here we are. Amazing. What's your name? Megan. How old are you, Megan? 7. 7. And why did you want to come on Britain's Got Talent? Because I love singing.
Darling. Oh, we're all rooting for you. Good luck. Thank you very much. We got, yeah. I'm pretty good conduct. Really proud of you, whatever you've done. Right? Amazing kids, let's go for it. Yeah? Smile. Tonight I'm gonna hurt myself around all the time. Tears. Press the goal, David. Press the goal. It's so moving. I don't know why it's so moving. That was absolute chaos and absolute joy. Thank you so much. Simon, what did you think? I think you are so important to kids this age to remind them, you know, to have fun. Your joy that you radiated is infectious. And this, to me, is what Britain's Got Talent is all about. David. It's just one of the most joyous things I've ever seen. And I think you've just made all our hearts soar today. And it's what you want your childhood to have been like and what you want your children's childhood to be like, which is just full of unbridled joy. So this is what I think.
great teacher. You're a great teacher. Oh. You're a great, great teacher. Well done, everybody. Here they are, ladies and gentlemen. Well done. Well done in there. Come on. Come on. Ah, here he is. He was stuck in the bin. He was stuck in the bin. He was stuck in there. Well done, guys. Very cool. Emocionante. Muito, muito emocionante, né? É como a Susan disse, eles sabem que fizeram eles mesmos essa proposta. Eles são protagonistas, né? Eles fizeram, eles produziram. Com certeza, aquelas fantasias foram criadas por eles, foram improvisadas, a família participou, né? O professor é um professor com uma turma tão grande, de 4 a 11 anos, e muitas vezes a gente problematiza. Ah, mas a minha turma é grande. Ah, mas eles têm idades diferentes. Ah, eu não vou conseguir trabalhar. E olha o que esse professor fez, né? Então, era uma aluna que tinha um sonho e ele pegou esse sonho dessa aluna e transformou nessa obra de arte. Com certeza, ele ensinou muito mais do que o que, de fato, ele tinha que ensinar, né? Então, serve de inspiração. Eu amo esse vídeo. Eu acho que nós, como professores, precisamos ter esse olhar, né? O olhar de que os nossos alunos conseguem produzir, eles são capazes, e muitas vezes a gente subestima. E as metodologias ativas, elas estão aí para serem utilizadas, e a gente faz com que eles mostrem que eles podem muito mais, eles vão além, realmente. Gente, vocês têm alguma pergunta? Tem algo que vocês queiram pontuar? Não? Tranquilo? Então, muitíssimo obrigada. Foi um prazer esse momento com vocês. Na sequência, quando for 3 horas da tarde, eu estarei com vocês novamente e a gente vai falar um pouquinho sobre educação bilíngue. Espero contar com vocês aqui de novo, tá bom? Um beijão e mais uma vez, muito obrigada, viu? Valeu, obrigado. Foi muito Tchau, bom. tchau. Obrigado, foi muito bom mesmo. Que Muito bom, bom. maravilha. Obrigada. Tá.